Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? Estamos começando mais um Salte no Ar, mais um episódio do nosso podcast aqui do Salto. E, novamente comigo, a Fernanda Barbosa, que é professora de História e vai ser a minha duplinha fixa aqui no podcast agora. Oi, Fernanda, tudo bom com você? Oi, Pedro, tudo bem? E você, como é que você tá? Eu tudo tô bem? joia demais. Então tá ótimo. Oi, gente. Oi, todo mundo. Oi. Qual que é a câmera que fica aqui? Sou essa aqui de trás. Oi, tudo bem, gente? Muito feliz de estar aqui de novo, muito animada pra mais esse episódio. E bora lá, porque hoje a gente tem muita coisa importante pra conversar. Hoje nós trouxemos, gente, como convidada, a Letícia Sarturi. Oi, Letícia, tudo bom com você? Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia? Tô de longe, mas estou aqui. Gente, a Letícia, ela é imunologista. Na verdade, eu vou pedir pra Letícia se apresentar, é melhor, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua carreira na ciência, assim, como um todo. Desde a sua formação até a sua atuação hoje, né? Como é que funciona isso aí? Bom, eu sou farmacêutica, sou mestre em imunologia, fiz mestrado lá na USP, fiz o doutorado em biociências e fisiopatologia na UEM, em Maringá, e hoje em dia trabalho mais como divulgadora científica, tenho um podcast também, só que não estou acostumada com essa coisa de podcast filmando, porque no meu caso é só voz mesmo, O podcast é só de voz. Trabalho na divulgação científica, né, tento divulgar aí dados científicos e tentar popularizar a ciência, não só por meio do podcast, mas também nas redes sociais. Sou professora universitária também, e hoje em dia, o que eu posso dizer que eu, apesar de ser cientista, ter toda a formação de cientista, eu não estou atualmente na academia produzindo ciência, mas estou divulgando a ciência, o que é tão importante quanto produzir, né? Uhum. Eu queria saber, Letícia, para a gente começar assim, para você, como é que você começou a ter interesse nessa coisa de ciência, assim, e tudo mais? Como é que isso entrou na sua vida, assim? Na verdade, eu posso dizer que foi desde criança. Ah, é? Porque crianças curiosas tendem a querer buscar o porquê das coisas, tentar descobrir o funcionamento das coisas. Aquela criança que vai lá e desmonta todo o carrinho para saber o que tem dentro, Você não matava os bichinhos, não, né? Você não injetava detergente nas lagartinhas, não, né? Não, porque eu tenho dó de bichinhos. Bichinhos são fofos. Bichinhos de laboratório também são fofos, mas a gente entende que eles foram criados, né, para produzir, assim, para colaborar com a ciência, né? Foram criados em laboratório para isso, e isso é difícil, mas a gente trabalha, assim, né, com animais de laboratório. Só que quando era criança eu tinha muita curiosidade, e sempre fui de falar muito tagarela, muito querendo saber o porquê das coisas, e eu acho que isso já me estimulou a tentar encontrar ali uma profissão que pudesse, pelo menos, responder parte das minhas perguntas, né, parte das minhas dúvidas, e apesar de que na infância eu falava muito que queria ser médica, acho que porque eu via a pediatra explicando para minha mãe o que a gente tinha, e eu me interessava por isso, em explicar alguma coisa para alguém, né? Ah, que massa. Mas aí, na graduação mesmo, que eu vi que eu queria ir para a área acadêmica, né, que seguir uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado e trabalhar com ciência, porque desde a graduação eu já me meti lá na iniciação científica, sendo que no ensino médio, agora que eu me lembrei, mas no ensino médio, eu também participei de prêmios, o Prêmio Jovem Cientista do Futuro, que eu não sei se existe ainda, que mas... chique! Participei de 2 vezes desse prêmio, e isso acho que estimula muitos jovens a quererem seguir também para essa área, para essa carreira científica. E você falou aí né, que começou na sua infância e tudo mais. Eu acho, na verdade, que isso é uma coisa... Eu acredito que seja bem natural, assim, das crianças, né? Mas nem todo mundo vai para essa... nem todo mundo segue essa curiosidade, assim, essa intuição da criança, Eu né? tenho um amigo que fala que toda criança é filósofa, porque com 3 anos ela tá perguntando o porquê de tudo, né? Tipo, o céu é azul, por quê? Ah, mas você tem que fazer isso, por quê? Então tudo ela questiona. É uma pequena filósofa mesmo, uma pequena cientista também. Eu acho que crianças têm que perguntar mesmo, porque elas estão descobrindo o mundo, né? Eu acho que faz parte dessa descoberta do mundo.
esses porquês das coisas, e toda criança acho que tem um pouco aí de cientista, acho que até teve uma época que tinha uma propaganda do CNPq que falava um pouco disso, que toda criança tinha um pouco de cientista, né? Mesmo. E a gente vai se corrompendo, eu acho, na verdade. A gente vai terceirizando a responsabilidade de questionar, velho, né? Muitas pessoas, né? Não todo mundo, mas... Enfim. Às vezes, bom, se fosse Paulo Freire aqui falando, talvez ele falaria que a criança nasce questionadora, nasce com senso crítico, mas o sistema de ensino errado corrompe a criança. Super, demais. Acho super que é isso. E assim, Letícia, a gente separou alguns tópicos que a gente acha que são relevantes de abordar com você. E antes de perguntar a primeira coisa que eu queria levantar aqui, né? O primeiro tópico que eu queria levantar, o Pedro falou e para você e para todo mundo que eu sou professora de história. E aí, quando eu estava pensando sobre o que falar, eu estava tentando pensar sobre as origens históricas desse problema que eu vou levantar aqui agora. Historicamente, a gente sempre foi um país agroexportador. Então, o nosso produto, né, o produto pelo qual a gente é reconhecido, é aquele produto mais primário. Então, se você pensar desde o século XVI, na antiga divisão do trabalho, né, na antiga divisão internacional do trabalho, a gente era responsável por exportar as matérias-primas e a gente importava os produtos manufaturados, produtos que eram mais tecnológicos. E aí eu estava refletindo sobre como isso ainda impacta na forma como a gente percebe a ciência no Brasil. Porque é claro que a gente tem uma produção científica maravilhosa no Brasil, e acho que agora com a pandemia isso ficou ainda mais claro, né? Ou pelo menos mais acessível para muita gente, tudo que acontece, principalmente dentro das universidades. Mas isso não fez com que a forma como a gente percebe a ciência no Brasil mudasse de maneira drástica. Eu acho que as pessoas, tanto dentro do próprio Brasil e talvez um pouco até internacionalmente, não vejam o Brasil como um país da produção científica, né? Como esse sendo, assim, um dos nossos grandes produtos de exportação. E aí, dizendo isso, né, sabendo de toda essa problemática que a gente enfrenta há séculos, eu queria saber, assim, como que é ser uma cientista no Brasil, né? E pensando desde o início da sua trajetória e chegando até agora, quando eu acho que tudo que a gente vai falar nesse podcast hoje ficou mais escancarado com a pandemia, né? Tudo que a gente vai falar aqui, tudo já acontecia antes, mas com a pandemia ficou mais drástico, assim. Então eu queria saber como ter a sua profissão no Brasil da maneira que é no que diz respeito à ciência. Bom, primeiro que o Brasil, ele teve um potencial muito grande numa época de estar ali com outros países no mesmo nível de produção científica, com países que tenham um alto investimento em ciência, porque a gente teve uma época de bom investimento. Quando eu fiz mestrado, que foi em 2010 até 2012, a gente tinha muito investimento em pesquisa, e esse investimento alto me proporcionou, lógico, estar ali na USP e estar num departamento que recebia muito dinheiro, então a gente tinha dinheiro para fazer o mesmo experimento que você lia lá numa revista científica, que foi feito num instituto de pesquisa lá nos Estados Unidos, no melhor instituto de lá, eu conseguia reproduzir ali, e isso me deixava muito empolgada, ainda bem que isso foi no começo, porque essa empolgação é importante para esse começo, porque o começo sempre é mais difícil. Só que a gente teve uma queda muito grande em investimento com o decorrer do tempo, e isso foi já ocasionando há algum tempo, de 2015 para cá, a gente já teve uma queda drástica em investimento em pesquisa, e muitos colegas e muitos cientistas famosos, né, acabaram indo embora do Brasil. Nós tivemos a famosa fuga dos cérebros, né, que as pessoas, o brasileiro que tem uma capacidade grande, né, o brasileiro, ele não é só criativo em criar gambiarra, como a gente gosta de falar do jeitinho brasileiro. O brasileiro é criativo na ciência, o brasileiro, ele tem essa capacidade científica de resolver os problemas, né, de usar a ciência para resolver os problemas, e muitos brasileiros acabaram indo para fora do Brasil, e por causa dessa queda de investimento. No meu caso, eu meio que me afastei muito do ambiente acadêmico de pesquisa científica, justamente por causa dessa queda de investimento, perda de auxílios, né, de bolsa auxílio que nós recebemos, e é importante sempre deixar claro que essa bolsa auxílio que os pesquisadores recebem
não é um extra, não é um auxílio moradia, não é nada disso, não é nada que você vai conseguir comprar luxos, é um salário para você desenvolver a sua pesquisa, porque você se dedica ali horas e horas. É um trabalho, e um né? salário péssimo, eu queria deixar isso aqui muito claro, porque você tá falando isso, eu tava pensando que eu entrei na faculdade em 2012, e nos meus primeiros anos de faculdade, 12, 13, 14, ou era processo seletivo de bolsa, à torta e à direita, assim, era toda semana tinha um processo seletivo, todo mundo podia fazer uma iniciação, podia trabalhar num museu, né, no meu caso, assim, e no meu último ano de faculdade, que foi 2016, não tinha nada. E desde então eu ainda converso com algumas pessoas da história e eles falam da dificuldade que é. A maioria da galera trabalha de voluntário, assim, porque simplesmente não tem bolsa para o pessoal trabalhar. E quando tinha, gente, era R$400 a minha bolsa. O que você faz com R$400, sabe? Tipo assim. Bolsa de mestrado na minha época, bolsa do CNPq, por exemplo, era R$1.200 para você se dedicar 40 horas semanais. Ou seja, para você trabalhar, você recebia R$1.200 para você ter um trabalho, sendo que você já tem graduação, né? E depois eu consegui uma bolsa melhor, que era a bolsa da FAPESP, que aqui paga um pouco melhor. Só que no doutorado eu não consegui fazer bolsa, porque não tinha bolsa no departamento que eu estava. Já tinha uma queda grande no investimento no doutorado, já estava isso se acentuando, e eu tinha que trabalhar para conseguir me sustentar, então eu trabalhava numa cidade, fazia o doutorado em outra cidade. Todas essas coisas impactam, sim, na produção científica do cientista, impactam no desejo do cientista de continuar nessa carreira, porque aí você pensa, vale a pena produzir ciência no Brasil, sendo que o objetivo tem sido acabar com a ciência de vez, então a gente fica preocupado com isso, né? É preocupante e é desestimulante. Sim. Só que a ciência ganhou um brilho durante a pandemia que a gente não pode deixar de falar, como você falou mesmo. Assim, eu acredito no valor da ciência e a ciência, ela tem muito a crescer aqui no Brasil. Basta a gente ter um pouco mais de olhar para a ciência, um pouco mais de investimento e enxergar que os brasileiros têm muito potencial. Isso não tem como desvincular essa conversa de política. Tipo assim, é óbvio que política, né, tipo, sei lá, quem tá lá no poder vai ter o poder de incentivar a ciência, né, com uma canetada ali e pronto. Mas vocês acham que tem alguma coisa intrínseca assim, do brasileiro, alguma coisa que não incentive ele, não sei, que a pessoa não tem essa vontade de seguir a carreira de cientista, de pesquisador e tudo mais? Enquanto historiadora, e depois acho que a Letícia pode falar a percepção dela de uma outra ciência, né? Mas enquanto historiadora, eu não gosto de pensar muito dessa maneira determinista de achar que, assim, porque a pessoa é brasileira, não vai ter essa ligação com a ciência. Mas eu acho, sim... Mas pode ser uma questão cultural também, tô falando assim. É o que eu ia dizer, que assim, eu acho que... Não biológica, né? Tipo assim, isso. eu quis dizer cultural. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei, assim, a gente está adaptado a ter uma determinada posição dentro de uma lógica econômica meio global, sabe? E não só com ciência, a gente é assim com tudo. O que é feito no Brasil não é valorizado por quem é do Brasil. Vou te dar um exemplo bobo, que o Vitor, meu namorado, eu vou falar dele várias vezes aqui, porque ele sempre fica me zoando, falando que eu uso ele como exemplo, que ele tem que ganhar uma parcela de tudo que eu faço, porque eu sempre uso ele como exemplo. Mas ele é biólogo, né? Vitor é biólogo, inclusive, meu namorado. E aí teve um dia que eu tava vendo uma novela da Globo na época, que era de uma galera que tinha sido congelada no século XIX e voltava no século XXI. E eu achei super legal, porque mostrava, assim, a comparação dos problemas, enfim. Era uma novela bem histórica, era bem bacana. E aí um dia Vitor parou, assim, do meu lado, olhou e falou, nossa... Isso não faz sentido nenhum. A pessoa foi congelada no século XIX e acordou no século XXI. Falei, porque você vendo dragão cuspindo fogo em Game of Thrones, isso acontece todos os dias, na vida de qualquer pessoa. E assim, a gente tem essa tendência de desvalorizar tudo, sabe? Se é produzido no Brasil, nossa, é muito ruim. Se é produzido fora, é muito bom. Então, acho que essa característica, que é cultural mesmo, por causa daquilo que eu disse, a gente historicamente é acostumado a exportar commodity, sabe? A gente exporta açúcar, café, a soja, a carne, o petróleo. E a gente não está acostumado de ser a pessoa que vai produzir
a tecnologia, sabe? A gente não precisa de trazer tudo de fora. Então, eu acho que isso acaba criando uma mentalidade mesmo ali, uma ideia de que nós somos produtores de coisas primárias e não de coisas tecnológicas, sabe? Sim, assim, isso que você falou me fez pensar, por exemplo, nos insumos de vacinas que a gente precisou durante a pandemia. E tivemos problemas, porque você não conseguia, assim, vem de um lugar só. Se vem de um lugar só, você não vai conseguir, assim, imediatamente para produzir. Agora, a partir do momento que você produz um produto aqui 100% brasileiro, você já consegue ter ali um avanço melhor e lógico, apesar da gente saber que há, sim, bons brasileiros pesquisadores, bons cientistas e bons institutos de pesquisa no Brasil, a gente precisa de mais investimento. E quando o Pedro falou aí que o brasileiro, parece um comportamento do brasileiro que faz com que não tenha esse investimento em pesquisa, eu vejo, sim, um comportamento, só que esse comportamento, ele parte também, é inevitável falar de política, parte também de uma péssima política de ciência, né, que foi feita até hoje no Brasil. A gente vê quedas em investimento, a gente vê alguns políticos falando que em universidades tem plantação de maconha, que universidade onde que é, pelo amor de Deus? Então, onde que é? Eu nunca vi. Eu fiquei lá mó tempão, gente. Só tem mato mesmo, grande, porque não tem ninguém pra cortar aqueles matos. Lá no UFMG, no máximo um pé de jaca que você vai encontrar. Se você quer entrar lá achando que você vai achar plantação de maconha, meu querido. Cadê essa balbúrdia aí? Pelo amor de Deus. Mas assim, o comportamento acaba sendo modulado pela importância que a política dá à ciência. Então, se a partir do momento que o político, que é quem deveria estimular o povo a entender que tem investimento na ciência, se o político diminui o investimento na ciência, se critica cientista, se essa política aqui no Brasil vai só cortando o investimento em ciência, a gente sabe que o povo não vai ver importância. E aí entra num ciclo vicioso. E também por que o povo não vê importância? Porque às vezes ele não enxerga no seu dia a dia uma aplicação da ciência. Ele acha que a ciência é aquela coisa que está ali dentro de uma universidade muito distante dele, ele não vê nada ali naquele dia a dia, às vezes ele nem entende o conhecimento científico, porque não chega até ele de uma forma palatável, de uma forma que é agradável, que ele possa entender de verdade. E também a gente entra no quê? No ensino defasado, o ensino básico que também que é um certo problema, né, o ensino básico que também, apesar de ter no currículo o ensino de ciências, a gente sabe que ainda não é suficiente, né? E assim, Letícia, eu não sei se você, até tirando um pouquinho dessa questão diretamente da política, mas para falar sobre um outro ponto, eu não sei se foi assim também no seu departamento, né, onde você fez sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, enfim, mas uma coisa que me afastou muito da academia, assim, que me fez, por exemplo, eu nem quis fazer mestrado e doutorado, sabe? Antes de eu entrar na faculdade, era uma coisa que eu queria super, esse era um sonho, que me fez desanimar, é justamente isso que você falou, porque eu entrei na faculdade de História porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, por isso que eu sempre quis ser professora, e quando eu cheguei lá e eu comecei a trabalhar com pesquisa, que foi muito pouco, eu confesso, mas eu trabalhei um pouco com pesquisa, eu fui vendo que aquilo não chegaria no público de maneira nenhuma. Primeiro, porque não era feito para isso, sabe? Esse não era o objetivo. O objetivo era simplesmente produzir alguma coisa e não fazer com que aquela produção chegasse no público e tivesse uma aplicação prática daquilo mesmo. E segunda coisa, porque... como eu disse, a galera não faz questão nenhuma disso, sabe? Assim, a coisa não é feita pra isso e ela não chega de fato. É uma linguagem muito, muito inacessível. É um produto que não faz o menor sentido, assim. Essa questão da linguagem é muito pertinente mesmo. Nossa, demais, gente. É linguagem acadêmica, né? Linguagem muito formal. Isso tudo afasta, né? Afasta de alguma forma. Só que assim... Não é todo mundo que tem habilidade, né, Letícia? E nem todo mundo que tem que ter, se você for parar pra pensar, né? Eu acho que a academia deveria se adaptar mais à linguagem que as pessoas entendem do que o contrário, do que querer que a população inteira aprenda termos
acadêmicos. Eu acho que viraria uma bagunça se todos tentassem fazer divulgação Ia ser Lumenas. Seria todo mundo pra lá que nem exatamente. ela, entendeu? O problema o que é? Assim, a gente tem um difícil acesso das pessoas à universidade, mas universidade, como o nome já diz, a gente sabe que é para todos, né? E a universidade, ela tem que contemplar a comunidade, tem que envolver a comunidade de alguma forma, né? Só que a gente sabe que o fato é que não acontece na prática. Sim. O que é feito dentro da universidade, lógico, temos desde as pesquisas básicas até as clínicas. Só que aí, quando você entra na pesquisa clínica, a pessoa fala, olha, tá testando um remédio para saber se vai melhorar a minha artrite. A pessoa vai lá, tem a oportunidade num hospital escola de participar de um projeto, a pessoa consegue enxergar a aplicabilidade da ciência, consegue ter contato com o cientista. Mas na pesquisa básica é muito difícil. Por exemplo, eu até hoje só desenvolvi pesquisa básica, eu nunca fui para pesquisa clínica. E a pesquisa básica, você vai lá estudar uma molécula que tem lá numa célula do baço do camundongo. A pessoa que você vai explicar isso, ela não vai ver sentido nenhum no que você está estudando, uma pessoa leiga. Mas se ela tivesse um conceito básico de ciência, de biologia, de que essa molécula modifica ali um sistema e modifica um organismo e pode servir como um alvo, por exemplo, de um medicamento, um alvo farmacológico para tratar alguma doença, a pessoa conseguiria entender a importância também de uma pesquisa básica. Só que o princípio, a base é muito fraca, a base científica que vem da educação básica ainda é muito fraca. E aí, como que você vai explicar uma coisa muito profunda para alguém que não tem sequer uma base do que é necessário para entender aquilo lá? Então, é um dilema muito grande, porque você tem que envolver a comunidade, você tem que popularizar a ciência de alguma forma, só que você necessita também que o ensino básico faça a sua parte, e às vezes o ensino básico é defasado em fazer a sua parte nesse conhecimento científico. Quando a gente tem político, então, que quer pautar o que o ensino básico vai falar, é pior ainda, porque aí você vai deixar ali de estimular até o senso crítico nas crianças, né? Eu acho que nós estamos falando de Bolsonaro, né? Vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome. Mas é óbvio que é uma merda isso que o Bolsonaro tem feito e tudo mais, mas eu acho que a gente não chegou aqui tipo assim, de uma hora para outra, sacou? É uma parada gradual, né? Como você tá falando, né, Letícia? Eu acho que são décadas e décadas de negligência dessa parte do ensino e de, né, defasagem disso e tudo mais. Então, enfim, eu acho que certamente a gente não chegou de uma hora para outra. E você falou uma coisa interessante, Letícia, sobre o ensino, assim, mas no início ali, né, no início da vida da pessoa e tudo mais. Eu acho importante, óbvio, o ensino ali, tipo assim, se despertar isso na criança, né? Você falou que você começou ali o interesse desde criança. Eu não sei, por exemplo, se na escola se você teve incentivo disso, dos professores, dos seus pais e tudo mais, mas eu acho importante. Mas se a gente está falando em ensino de criança, a gente está pensando ali em pessoas que vão ser ativas na comunidade daqui a 20 anos, 30 anos, sacou? É muito tempo. E até lá, as pessoas que tomam conta da sociedade hoje, que são os adultos, elas vão estar fudendo a sociedade, sacou? Então, o que a gente pode fazer para fazer com que os adultos hoje em dia tenham essa... Como é que a gente faz para despertar isso nos adultos, sacou? Porque óbvio que é importante na criança, mas eu acho que quando a gente começa a falar de adulto, aí a gente tá pensando numa coisa mais imediata, né? Afinal, né, sei lá, eu fico pensando aqui, por exemplo, nos eventos climáticos aí que a gente tá vendo acontecer e tudo mais, o aquecimento global. Você viu a tempestade de poeira que teve ali esses dias? Não vai dar tempo, velho. Tipo assim, não vai dar tempo. Pode ser irreversível. Se não fizer nada agora, pode ser irreversível, né? Pois e a gente fica vendo, tipo assim, né, Bolsonaro, Trump e esses putos aí tomando conta. O Pedro já tá bravo, tá, gente? Vocês desculpam que o Pedro se exaltou aqui um pouquinho. Não, eu fico muito puto. Esse tema mexe muito
muito comigo. Eu não sei porquê, assim. Eu também fico. Mas enfim, o que você acha, assim, Letícia, que poderia ser feito para despertar isso em pessoas que já estão ativas, que votam, né, principalmente? Eu posso só falar um pouquinho antes, um negócio rapidinho antes de você falar, Letícia? Claro. Uma coisa que eu tento sempre ensinar para os meus alunos, porque eu acho que essa é uma das piores marcas que a gente tem na nossa colonização, é que nós temos um histórico no Brasil de achar que em algum momento, é uma coisa quase messiânica, sabe? Assim, de achar que em algum momento vai aparecer um herói, um messias, um santo, que vai salvar o nosso país, vai tirar nosso país da merda. É só você olhar pra nossa história. E aí você vai ver que a gente tinha desde lá de Os Engenhos, quando o senhor de engenho era o centro de tudo e ele era um chefe tanto econômico, quanto social, quanto político mesmo, porque os senhores de engenho eram agentes políticos. E aí você passa, sei lá, pro café, né, os famosos barões do café, que se tornaram os coronéis, que mandavam e desmandavam na política, e que mandam até hoje, inclusive, porque em 2018, segundo a Lilia Schwartz, que é uma historiadora muito famosa, em 2018 a gente elegeu a maior bancada ruralista da nossa história. Em 2018. E só para adicionar, só para eu lançar minha crítica aqui, nós temos hoje no governo a maior porcentagem de militares da nossa história também, mais do que durante a ditadura. É um governo militar. É um governo pode militar. dizer que é um governo militar. Mais do que a ditadura militar. Puta que pariu, 2018 foi... Nossa. Pois é. Enfim. E aí, assim, se você continuar passando pelo século XX, a gente teve figuras que tentaram se prestar esse papel, né? E aí você tem, por exemplo, o Vargas, que eu brinco falando que 3 coisas me tiram do sério: monarquista, varguista e bolsonarista. São as 3 coisas que me tiram do sério. Aí você tem o Vargas, que se propõe a esse papel, né? O pai dos pobres, o salvador da pátria. Várias outras pessoas ao longo do século XX que vão fazer isso, não em grau tão alto quanto o Vargas. E aí a gente chega na nossa atualidade e a gente percebe como que isso impacta. Hoje, no Brasil, na situação que a gente chegou, a gente não consegue discutir política de maneira fria. A gente não consegue discutir de maneira racional. Ou você tem que defender o Bolsonaro radicalmente, ou você tem que defender o Lula radicalmente. Você não pode apoiar um, mas criticar ele ao mesmo tempo, porque você tem críticas, né? Sim, não é discutir política, né? Na verdade, vamos dizer assim, é brigar, vamos dizer que é uma disputa, não é uma discussão. É buscar um herói, essa é a ideia. Quem é bolsonarista vai falar que... gente, eu já vi pessoas chamando o Bolsonaro, falando que queria que o Bolsonaro fosse o rei do Brasil, e aí juntou meus dois medos, que é o bolsonarismo e a monarquia, a gente quase morre do coração. Né? Se você entrar numa página chamada Prints Bolsonaristas no Twitter, essa página divulga alguns prints de grupos bolsonaristas. Assim, você fica estarrecido. Não quero, Letícia, muito obrigada. Não me manda o link. Engraçado vocês falarem isso. Mas é bom para saber, para você ter noção, para ter um termômetro de Letícia, quão loucos são, entendeu? Achei muito engraçado você falar isso. Eu acho que eu conheço essa página, mas eu não sei se eu tenho probleminha na cabeça, talvez eu tenha. Quase certeza que eu tenho probleminha. Mas eu vou além, Letícia. Eu estou ativamente em grupos de Telegram de bolsonaristas. eu estou lá nos grupos. Você segue o Bolsonaro no Instagram? Não, eu não tenho esse sangue frio. No Instagram não, porque eu não uso muito o Cuidado, hein? Esses dias eu entrei no Instagram do Bolsonaro e saí dando unfollow em todo mundo que seguia ele. Se eu te dei unfollow no Instagram e você tá vendo esse No Twitter eu sigo. No Twitter eu sigo ele. Mas enfim, eu não sigo, não. Eu também não. Eu tipo assim, por que eu me coloco nesse papel aí? Porque eu acho interessante... uma experiência antropológica, né? Exatamente. Eu vejo isso como uma experiência antropológica. Gente, se a gente estivesse sei lá, no nazismo, estamos quase aqui, né? Esse trem que a gente tá vendo. Não é muito diferente, não. Vocês não achariam interessante, tipo assim, ver como é que era a comunicação e tudo mais? Eu me sinto impotente, tipo assim, ver e não poder fazer nada. Eu acho que essa a minha sensação. Às vezes eu entro no Instagram do Bolsonaro pra ler os comentários, pra ver se tem alguém se manifestando contra. E, gente, ver aquilo e ver que tem... Sei lá, quando teve o discurso dele lá no negócio da ONU, ele postou uma imagem no Instagram dele com os pontos que ele tinha levantado, se gabando de não defender a vacinação obrigatória, por exemplo. Na imagem, gente, a mão dele tinha 6 dedos. E ninguém tava falando disso nos comentários. Por que ninguém tá falando dos 6 dedos, gente? Alguém fala, sabe? O pessoal só defende
defendendo ele. Eu tava achando até que aquilo lá tinha sido alguém infiltrado que fez a imagem para ele e mandou, porque ele gosta de publicar as coisas que o povo faz para ele, e ele publicou. O meu sogro falou assim, ele pôs 6 dedos para poder mostrar que ele consegue roubar mais do que o Lula. Tipo é assim, o dedo do Lula. Perfeito. Ele tem um dedo a mais, entendeu? Então, respondendo, aliás, o que o Pedro tinha perguntado, né? A gente precisa mudar, assim, a geração atual, né? Isso é preocupante, especialmente por quem está no poder. É preocupante, como, assim, a gente sabe que de tempos em tempos a gente vai eleger esse tipo de gente. A gente vai eleger pessoas que as pessoas pensem ser o salvador da pátria, né? Teve Collor também, e teve recentemente isso, né? Não é tão longe assim, não faz tanto tempo assim. E as pessoas buscam ali resolver os seus problemas numa pessoa só. Só que a gente sabe que ele representa uma parcela da população, geralmente pessoas mais velhas, apesar de que tem jovem também nesses movimentos, e isso é triste de ver. E me choca muito mais. Jovem conservador, assim, às vezes me assusta. Aí eu penso, não se fazem mais jovens como antigamente. Sim. Aí eu viro a velha, né, quando eu falo isso. Mas aí você falando... antigamente era melhor. Você falando assim, isso, Letícia, da questão da idade, longe de mim ser, acho que a palavra é ageísta, né, que é ter preconceito ageísmo, com pessoas mais velhas. Mas se você for olhar para o nosso Congresso hoje, sei lá, para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Senadores, são todos homens brancos, mais velhos, tipo, bem mais velhos, ricos, geralmente. Então, assim, se a gente perpetua literalmente as mesmas pessoas no poder desde o século XVI, porque é a mesma camada, assim, né, homens... Gente, sério, quando você estuda as primeiras câmaras municipais do Brasil do século XVI, quem governavam elas eram os homens bons, que eram homens brancos, ricos, casados, católicos, com posses. Então, assim... São as mesmas pessoas, e como que a gente vai conseguir provocar uma mudança se há 500 anos a gente tem uma política feita pelas mesmas pessoas, sabe? Nossa, aí já tô ficando nervosa. Só que assim, a gente tem que tentar alguns movimentos que são positivos, que eu enxergo como movimentos positivos, é uma proximidade que a população teve de cientistas na pandemia. Isso, para mim, acaba sendo, vamos dizer assim, esperançoso de pensar no futuro aí próximo, que se exijam, né, as pessoas exijam mais investimentos em ciência, porque não basta só você ter um governo que entre lá e enxergue que é necessário investir em ciência, porque nós temos que produzir ciência de qualidade no país. Não é só necessário isso. É necessário também que o povo enxergue a importância desse governo estar querendo investir tanto em ciência. Porque vocês concordam comigo que, por exemplo, se entra um governo ali com uma pauta muito progressista, que vai lá e vamos investir alto em ciência, alto em educação. Se entra esse governo e a população não enxerga o sentido disso, a população vai pensar que esse investimento em ciência é um dinheiro perdido, porque a população está distante dos cientistas. O fato da gente ter muito mais proximidade dos cientistas nessa época de pandemia, eu tive ali, tem muitos seguidores até que são mais velhos, isso me deixa bem feliz. Tem ouvintes do podcast também que são mais velhos, e quando eu criei o podcast já pensei em criar assim para pessoas mais jovens, mas eu tenho esses seguidores, esses ouvintes mais velhos. Isso me deixa assim com uma esperança grande de que tem sim uma parcela dessas pessoas que foram as que majoritariamente elegeram o governo que a gente tem atualmente, que ainda veem a importância da ciência e que querem adquirir conhecimento científico, que têm curiosidade por isso, né? Isso dá um pouco de esperança. Só que eu acho que a gente tem que também focar, a ciência tem que tentar
sair da Torre de Marfim e ir para o asfalto mesmo, e falar com o povo, tentar fazer essa proximidade. Isso parte, então, também dos trabalhos de extensão das universidades, né? Que são os que aproximam da população. Isso que você falou da ciência sair da Torre de Marfim, adorei. Tem aquele filme, não sei se vocês viram o documentário sobre a Terra plana no Netflix. Eu não consegui terminar não, porque me deu muito ódio. Não consigo, mas eu vi quase com raiva também. Eu não consegui. E tipo assim, nossa, esse dia foi péssimo. Porque eu tava bem assistindo, aí o Vitor chegou, acho que ele tava chegando em casa do trabalho, ele, o que você tá vendo? Aí eu dei pausa, aí quando você dá pausa, aparece o título na tela. Gente, o Vitor olhou pra mim com uma cara de decepção. Tipo assim, eu não acredito que você... E o documentário chama A Terra é Plana. O Vitor olhou pra mim e falou assim, por que você tá vendo isso, Fernando? Pelo amor de Deus. Não, eu juro, eu só quero argumentos contra, sabe? É mais uma coisa que eu me submeto assim, também não sei porquê. É uma parada meio masoquista minha, mas na verdade nem tanto. Porque o documentário, ele é muito interessante nesse ponto da forma de se comunicar da ciência. Basicamente, o que ele fala, sem tentar dar spoiler aqui, é que, tipo assim, a galera que tem essa loucura aí, né, que é da Terra plana e tudo mais. Crença, vamos chamar de crença. É crença mesmo, mas é crença mesmo. Mas eles acham que tem embasamento científico. Eles, inclusive, lá no documentário, eles tentam fazer vários experimentos. Que dão errado, é ótimo. Todos os experimentos provam que eles estão errados. Muito bom. E eles ficam assim, não, mas tem alguma coisa aqui no aparelho, não sei o quê. Mas, enfim, o que eu consegui perceber do documentário é que o que une a galera ali, tipo assim, não eles não estão preocupados com o fato, eles não estão preocupados ali com né, se o experimento mostrou para eles alguma coisa e tudo mais, eles já têm um viés na cabeça e eles querem justamente o oposto. Só aceitam o que endossa aquela ideia, exatamente, né? Só aceitam o que endossa aquilo e aparentemente nada endossa aquilo. Mas aí só concluindo, a galera lá que tem essa crença, eles se sentem unidos nessa crença, é quase como se... É uma religião culto. Mesmo, é uma parada meio culto mesmo. E aí eles se sentem meio que ali na bolha deles, confortáveis e tudo mais. E quando vem um cientista falar alguma coisa e tudo mais, eles veem o cara como inimigo e tudo mais. Principalmente se esse cientista ele não tem uma comunicação adequada com essa galera. E eu achei isso sensacional nesse documentário, porque apesar do documentário, quando você vê assim logo de cara, né, a Terra é plana e tudo mais, eu também tive um pouquinho de preconceito na hora de assistir. Mas eu me propus a assistir e eu percebi isso. E eu vi que eu vi um pouco do brasileiro ali, saca? Eu vi um pouco do brasileiro. E aí né, tipo assim, como é que fala? A moral da história do documentário, digamos, é isso aí que você falou, Letícia. Essa coisa da ciência sair da Torre de Marfim e usar uma linguagem acessível para as pessoas e tudo. E tipo assim, é uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto a gente tava conversando. Gente, esqueci completamente o que eu ia falar. Calma, fala, Letícia, enquanto eu lembro aqui que eu esqueci completamente o que eu ia falar. Gente, que bom, mas assim, loucura! Assim, a comunicação, às vezes, do cientista acaba prejudicando mais do que ajudando. Essa comunicação formal, que é acadêmica e que muitos cientistas usam dentro dos congressos, dentro da academia, acaba não sendo eficaz para você falar ali com o tiozinho que vende picolé na rua, por exemplo. Você não vai falar com a mesma linguagem. E, às vezes, também a questão da didática. Tem muito cientista que não é professor naturalmente. Apesar de que no Brasil, para você ser cientista numa universidade pública, você tem que ser professor. Mas tem cientista que não tem o dom da didática. Tive vários desses na faculdade. Então, esse é o problema. E aí você pede para explicar uma coisa ali para uma pessoa leiga no assunto, que não tem muito conhecimento básico sobre nada disso, fica bem complicado mesmo. A comunicação é deficitária. E aí, se você pensar, por exemplo, no caso de comunicação até mesmo de órgãos, de institutos, como o próprio Butantan, a comunicação do Butantan acabou prejudicando de alguma forma ali o entendimento sobre a eficácia de vacinas, não comunicaram direito, gerou maior polêmica quando começou a ter ali alguns problemas de pessoas vacinadas que se infectaram, tiveram a doença. Por quê?
por causa da comunicação que foi errada. Então, quando você consegue comunicar, aí você vai lá e comunica errado. Aí é difícil, né? Mas me corrija se eu estiver errado. Você que tá... Eu vejo que você tá postando bastante coisa sobre essa questão da vacinação e tudo mais. O que eu andei lendo por aí também é que esse movimento antivacina, ele meio que não pegou muito aqui no Brasil. Eu não sei, tipo assim, me parece que o brasileiro ele tem já essa... Eu ia até falar, eu lembrei que eu ia falar. Nos Estados Unidos isso é muito mais forte, muito mais forte. Aqui, sim. Sei lá, a galera, os bolsominions, tudo, tipo... O que eu ia falar era justamente isso. Mas pode falar. Então, mas aqui, até... já tô dando um spoiler do episódio do meu podcast, que tá escrito... Opa! Em primeira mão. Que tá escrito já o episódio, no roteiro do episódio, tem uma frase que eu sempre falo, quando falam, porque o brasileiro tá aceitando a vacina, tá vacinando. Pois é. O brasileiro, gente, se tem fila e é de graça, o brasileiro vai ficar na fila para receber, entendeu? Então, é isso. O brasileiro gosta de vacina, é cultural nosso, e isso é muito bom, porque por mais que tenha sido tentado aí criar um movimento antivacina no Brasil, foram usados vários artifícios, toda a máquina de fake news envolvida nisso para tentar criar fake news de vacina. Até hoje, anteontem, eu desmenti uma fake news aí de vacinas para um site de checagem de fatos, que vacinas provocavam doença autoimune. Então, até hoje, estão tentando desestimular a vacinação, estão aí pessoas, autoridades falando que não vão se vacinar, né? Então, assim, isso tentaram, mas não funcionou no Brasil. Em outros países, como os Estados Unidos, é como você falou. Lá, o movimento antivacina é grande, porque você tem todo um movimento de teorias das conspirações, diversas conspirações que tem, como o movimento lá QAnon, tudo isso, são movimentos malucaços, assim. É uma coisa maluca. E tem a questão financeira também, um movimento que SUS, fala eu acho que ela não tá ouvindo o Brito. Ela não tá, o Brito falou aqui que tem a questão financeira também, porque aqui tem o SUS. Sim. Tem o SUS, faz toda a diferença. Tem isso. Só que assim, a gente tem esses movimentos aí de teoria da conspiração. Nos Estados Unidos pegou pesado isso, e eu acredito que lá está impactando, porque apesar da vacinação ter acelerado rapidamente lá, e eles conseguiram atingir uma cobertura vacinal mais rápido do que nós, eles estagnaram naquela cobertura vacinal. A gente ultrapassou, o Brasil ultrapassou todos os continentes, as médias de continente de cobertura vacinal, o Brasil ultrapassou. E isso não era esperado pelo que a gente estava vendo aqui. Eu adoro que o Bolsonaro, ele se gaba, né? Agora, tipo assim, agora que pegou pra ele não... Agora ele é pai do filho, né? Agora o filho é dele. Mas aquela hora que eu tinha esquecido, eu ia falar algo bem parecido com isso que a Letícia disse, que a gente tem esse histórico de vacinação muito grande, porque a gente tava falando tão mal do brasileiro, né, que eu queria vir aqui falar uma coisa boa. A gente gosta da vacina. Gente, quando eu era adolescente, se minha avó ouvisse uma fofoca que tinha vacina no posto, não precisava saber, eu não precisava saber do que era a vacina. Minha avó só falava, vai e toma a vacina. Sabe, que cartão de vacina, aquele velho, lembra? Que a gente, cheio, sabe, tomava todas. Então, acho que a gente tem essa coisa, apesar dos problemas que a gente teve no passado, da revolta da vacina e tudo mais, conforme as informações sobre as vacinas foram se espalhando e as pessoas foram vendo os resultados da vacina acontecendo, né, da varíola até a pólio, enfim, várias outras doenças que tiveram seu avanço contido por causa da vacina, eu acho que as pessoas foram se habituando mesmo, e o SUS, assim, sabe, é outro nível, sabe, chega em lugares inimagináveis, o trabalho do SUS toda vez que eu vejo aqueles posts comparando tratamentos no SUS e quanto custa esse mesmo tratamento nos Estados Unidos, eu fico em choque, gente, em choque, é uma coisa assim. Tiveram pessoas nos Estados Unidos que tiveram uma fortuna gasta com internação por Covid, por exemplo. Dívida de 2 milhões. Aí a pessoa tem que...
A pessoa tem que vender tudo para pagar, é coisa absurda, gente. A gente está aqui com um sistema de saúde que funciona bem e tem um investimento, sim, em prevenção de doenças, né? Isso é bom, só que esse investimento em prevenção de doenças pressupõe vacina. E o nosso plano de imunização sempre foi modelo para o resto do mundo. Tentaram atrapalhar, mas não conseguiram, porque o brasileiro culturalmente gosta de vacina, e eu fico bem feliz com isso, porque até em janeiro a gente fez, junto com o pessoal da União Pró-Vacina, a gente fez uma campanha pró-vacina, todos pelas vacinas. Essa campanha ganhou bastante adesão ali nas redes sociais, e a gente estava preocupada, por quê? Porque nós começamos a ter aparecimento de doenças que antes estavam erradicadas, como sarampo. Você começou a ter casos de sarampo porque caiu a cobertura vacinal, caiu a quantidade de pessoas que iam lá se vacinar. E aí isso é preocupante, isso é um sinal de alerta. Só que com a Covid-19, o povo aderiu, e eu acho ótimo, porque tentaram derrubar o brasileiro, mas não conseguiram. Gente, vamos discutir uma fofoca aqui agora. Vocês acham que o Bolsonaro não vacinou mesmo, não? Porque eu acho que ele vacinou e ele fala que não. Ele colocou 100 anos de sigilo no cartão. Eu acho que ele vacinou e fala que não, porque se ele pegar, sim, ele vai falar, viu, eu não preciso de vacina pra poder me recuperar. Entendeu? Eu também acho que sim. Eu também acho que ele se vacinou. Eu tava com essa desconfiança. Hoje, mas é um bosta mesmo, né? Nossa, que ódio, gente. Pra que fazer isso, meu Deus? Ai, cara... Vai. É porque então, é de acordo com a narrativa dele. É tipo assim, sim. É o público dele ali. Mas esse povo, eles gostam de pautar o assunto, e também não só isso, ele gosta de causar, tem que ter, é o tipo de governo que toda semana tem que ter alguma coisa bombástica para causar e para virar o assunto. Mas não só isso, ele gosta de ficar falando que quem tem infecção tem anticorpos e que não precisa se vacinar. E isso é uma mentira, isso é uma falácia. A imunidade ideal mesmo é pela vacinação. Inclusive, até hoje mesmo vi dados de pesquisa mostrando que pessoas que tiveram infecção estão tendo mais reinfecção do que as pessoas vacinadas, né, que estão tendo número novos de casos, porque pessoas vacinadas podem pegar vacina. Sim. Mas as pessoas vacinadas não pegam tanto pegar vacina, ó. Podem pegar a doença, mas não pegam tanto quanto as pessoas que tiveram só uma infecção. Ou seja, a imunidade não é pela infecção. Você pode ter tido a doença, você está sujeito a pegar de novo. Agora, pela vacina, você diminui a chance, né, de pegar e de adoecer gravemente. E isso é muito doido, porque o meu namorado, ele trabalha numa empresa que mexe com isso, né, de testes de Covid e outros testes também. E aí, quando a gente tinha qualquer sintoma, qualquer coisa, ele levava e fazia o teste pra gente. E aí, o meu sogro, ele teve Covid, mas ele só foi descobrir meses depois. Ele foi fazer um exame de rotina, a médica pediu o exame e aí viu que ele tinha o anticorpo. Aí, meu namorado fez nele aquele teste que fura o dedo e deu que ele tava com anticorpo. Deve ter passado uns 3 meses, a gente fez o teste de novo e já não tinha mais. Então, assim, é muito rápido, pelo menos as pessoas da família que a gente viu isso acontecer, porque a gente fez isso em algumas pessoas, pouco depois que a pessoa tinha tido a Covid, de fato, lá no testezinho, ficava vermelhinho pro anticorpo. Mas passava poucos meses, a pessoa não tinha mais. Então, você vê que realmente, assim, você tá sujeito à reinfecção, né? Só ter sido infectado e ter sobrevivido não vai te garantir que você não vai ter mais nada. E você desmente muita fake news disso, Letícia, assim, tipo, diariamente? A cara dela. Eu tava muito curioso, você falando que tava debatendo com alguém, uma fake news com alguém e tudo mais. Como é que é o dia a dia de uma pessoa que se propõe? Vamos lá. Então, o que acontece, assim, é que às vezes eu fico sabendo de muitas fake news, não porque eu tô nos grupos bolsonaristas, porque eu não tenho esse sangue frio, mas porque os jornalistas, eu acho que eles estão sempre aí nos grupos, e eles chegam me perguntando, pedindo ajuda para desmentir fake news, e aí eu fico sabendo de muitas por causa disso, né, por causa dos jornalistas, principalmente. Mas, às vezes, aparece alguma coisa em rede social, ou então em grupo de família. Em grupo de família, eu já tive que desmentir fake news, e assim... Ai, meu Deus. Vou te pôr no grupo da minha, tá, Letícia? Foi terrível. Não, eu já saí. Pois eu já saí desse grupo, já. Graças a Deus, já saí.
Mas assim, grupos de tias, tios, primos, esse grupo grande, família grandão, não família assim só com pai, mãe e irmãos, né? Mas assim, eu já tive que desmentir uma fake news do início da pandemia que colocaram lá recentemente. Então, aí você vai lá, pega fake news dizendo que você tem que tomar água de 15 em 15 minutos para você não pegar a Covid. Total, porque nossa, o vírus total. fica na garganta, olha a fake news. O vírus fica na garganta, e aí quando você bebe a água, você joga ele no estômago e estava escrito assim, tá? Nenhuma bactéria, nenhum vírus resiste ao pH ácido do estômago, o que é uma mentira. Fonte. Basta a gente lembrar dos piriris. Adoro. Todo mundo tem um piriri. Todo mundo já teve um piriri na vida. Você Fonte, sabe, Arial é uma 12. infecção. Fonte, vozes da minha cabeça. Fonte, isso, vozes da minha cabeça. Nossa, gente, cada uma, né? Não, aí eu fui falar que aquilo era mentira e explicar, né? Eu explico com carinho, com jeitinho. Aí o que acontece? Eu recebo uma coisa assim, mas beber água não é ruim. Falei, beber água não é ruim, não. mas isso é uma mentira, continua sendo uma mentira, né? Ai, gente. Se você se propõe a fazer isso pra evitar a parada, né? Essa ideia de que mal não vai fazer, gente, aí a gente entra no rolê, por exemplo, da cloroquina, da ivermectina, você fica nessa coisa, né? Nessa crença de que mal não vai fazer. Ô, meu amorzinho, depende, né? Dependendo do que for, infelizmente, vai te fazer mal sim. Sabe? Sim, é muito perigoso porque tem pessoas que vão abdicar de ter. A gente falou isso, né? No outro podcast de astrologia. Que vão ter pessoas que vão abdicar de tratamentos que de fato funcionam, né? Exatamente. A pessoa vai deixar de usar máscara para ficar tomando ivermectina, por exemplo. Ou água de 15 em 15 minutos. Ou água de 15 em 15 minutos. Peraí, vai dar 15 minutos aqui, deixa eu tomar uma água. Vou pôr meu alarme aqui. Você sabe, Letícia, qual a quantidade de água para eu poder me programar aqui? O suficiente para jogar o vírus no estômago. Beleza. Sensacional. Mas assim, é difícil, gente, porque assim, as redes sociais, elas fazem um estrago, porque uma coisa que é escrita e é colocada lá com algum tipo de característica que convença alguém. Eles põem no final assim, Letícia. De acordo com pesquisas científicas, já reparou que eles fazem? Pesquisas revelam. De acordo com a entidade, pesquisas científicas. Mas assim, tem uma anatomia de fake news, né? Já tem essa anatomia, você consegue identificar, porque é que nem você vai escrever carta, né? Escrever carta tem que ter o cabeçalho, Belo Horizonte. Cidade, então, tem que ter. Então, tem a anatomia da fake news. Você vê que a fake news já começa assim com uma coisa bombástica, escrito, ou atenção, ou repassem, compartilhe com alguém. Já começa desse jeito, sempre uma coisa bombástica, ou dizendo assim, pessoas de não sei o que, do instituto não sei das quantas, descobriram uma coisa que os outros cientistas não querem que você saiba. Mentira, porque o cientista quer que você saiba tudo. O cientista fala e quer que você saiba tudo. Aí vai seguindo, vai lá, fake news, tem o nome de um especialista que às vezes nem existe. Mas eu acho que eles criam esse negócio de que não querem que você saiba e tudo mais. Eu vi isso muito lá no documentário da Terra Plana também. É uma forma de você criar essa sensação de nós e eles, tipo assim, de que a pessoa de fora é o inimigo. E isso é que vai criando ali meio que o senso de uma comunidade coesão da parada, mesmo, sacou? né? Infelizmente, essas fake news, elas não surgem, tipo assim... Né, não surge do nada de forma espontânea e totalmente ingênua, sacou? Tem um objetivo ali. Tem um objetivo. Tem um objetivo muito específico ali. Não, sacou? e aí, se você vê essa anatomia, no final da fake news tem lá uma mensagem, um apelo religioso. Faça isso, salve as pessoas pelo amor de Deus. Ou então vem, que Deus abençoe a sua família. Sim. Né? Sempre tem esse apelo no final da fake news. Então, tem toda uma característica, mas é como você falou, é uma máquina, tem objetivo. Você tem um disparo de fake news com um objetivo muito claro que é determinado por essa máquina. Você teve fake news fazendo pessoas ganharem eleição. Você teve fake news fazendo,
por exemplo, promovendo, se a gente assistir aquele documentário Dilema das Redes, não sei se vocês conhecem, mas não tive coragem de ver até hoje. Não tenho Você coragem. teve o Brexit. Eu tenho medo. O Brexit foi arquitetado também por fake news. Hoje eles estão sofrendo, a Inglaterra está sofrendo porque não tem mão de obra para fazer exercícios, para fazer ali trabalhos pequenos, né? Trabalhos como, por exemplo, entregas, esse tipo de coisa, serviço doméstico, eles não têm mão de obra para isso. E não dá mais tempo de chegar e falar, gente, então lembra que... Então, vamos cancelar? Será que rola? É porque não dá, eu não estava bem, sabe? Então, é que nem a mudança climática, são coisas que podem ser irreversíveis, assim como a gente ter queda de investimento em pesquisa, em ciência. Sim. Você pode demorar décadas para recuperar o que você perdeu, às vezes com 2 anos de queda de investimento, né? Então é um problema grande. E aproveitando mesmo. Que a gente está nesse tópico da questão das fake news, Letícia, que também era uma coisa que a gente queria abordar com você, e já que você tem esse trabalho, né, de divulgação científica e de tentar negar desmentir, na verdade, essas fake news, queria saber se você pode fazer pra gente um passo a passo. Então vamos supor que um dos ouvintes aqui do podcast recebe lá no grupo da família dele um negócio, ele bate o olho e fala, é fake news. Como que ele vai desmentir aquilo? Qual que é a abordagem? Como filtrar, né? Então, como filtrar? Então esse eu acho que é o primeiro ponto. Como filtrar? Como eu ficar sabendo se uma notícia é verdadeira ou não. E segundo ponto é como desmentir aquilo diante das pessoas que foram amaldiçoadas com essa mensagem. Sim, é muito difícil, viu? Tem coisas que são muito difíceis. Eu vou dar até um exemplo de uma fake news que surgiu e o quanto foi difícil encontrar o porquê que aquilo lá era fake news. Surgiu uma fake news falando que tinha um documento de um órgão japonês que seria equivalente à nossa Anvisa brasileira, dizendo que as vacinas de mRNA poderiam se alojar no cérebro, as partículas das vacinas, nos órgãos reprodutores, né, e ficar por meses nesses locais. Eu fiquei assustada quando eu fiquei sabendo disso, porque um jornalista me passou o material, e o material estava traduzido, né, traduzido entre aspas, do japonês para o português e mostrando lá isso, né, mostrando essas alterações. Só que eu achei estranho, eu entrei no site dessa agência aí reguladora do Japão e lá no site da agência reguladora eu encontrei o mesmo documento. Só que o documento lá estava escrito em japonês, né? Eu falei assim, nossa, tá escrito em japonês, não tem nada em inglês aqui, pelo menos, para ajudar. Mas eu resolvi pegar o documento e jogar o japonês no Google Tradutor para ver do que se tratava. E aí, mesmo tendo a mesma cara, as mesmas tabelas, tudo muito parecido com o documento traduzido que estava caindo como fake news, eu traduzindo do japonês para o português, eu vi que não estava escrito aquilo que estava na possível tradução do documento. E não tinha nada a ver, tipo, nada? O que eles tinham investigado era, assim, essas partículas de VLPs, que são lipídios que carregam o mRNA da vacina, qual o caminho delas dentro do corpo, né, dessas partículas de VLPs, não era bem relacionado à vacina, não estava muito relacionado à vacina da Pfizer, não era muito isso, mas era qual o caminho das partículas de VLPs, e não falava em nenhum momento que ficava meses no cérebro, não falava nada disso, só mas falava onde que esse povo arruma caminho. Isso, né? Vai no site de um trem do Japão. Sim, mas eu já achei estranho porque lá no artigo que estava traduzido, não tinha nenhuma imagem mostrando partículas no cérebro ou em órgãos reprodutores, não tinha nada disso. Tinha só uma imagem mostrando as partículas na coxa do camundongo, né, que era uma câmera, tipo câmera infravermelho, que vai filmando, né, para você ver ali onde estão as partículas, e depois essas partículas saindo ali da coxa. Então, só era para avaliar quanto tempo fica no local da aplicação. Era mais ou menos isso o trabalho. Que bizarro. Não tinha nada a ver com aquilo que foi criado de fake news. Mas essa aí foi até bem feita, né? Tipo... Sim, foi muito bem elaborada. Foi muito bem elaborada e assustador de pensar como que você vai desmentir isso. Mas a gente conseguiu desmentir, depois virou uma matéria da agência de checagem. Só que aí, por exemplo... você recebeu uma coisa
no WhatsApp, que seja, porque o WhatsApp é o campeão, né? Aquela coisa encaminhada muitas vezes, encaminhada com frequência, Nossa, aquilo já é um possível Aquele é o primeiro sinal. red flag. O primeiro, é que até encaminhado com frequência, porque se está encaminhado com frequência, tem alguém disparando. O Brito tá falando aqui, fala aí, Brito, que aí eu repasso aqui. É que até você desmentir a fake news, já chegaram outras e já atropelou tudo já. Ele falou que até você desmentir a fake news, já chegaram outras. E além disso, até você desmentir, a pessoa já espalhou pra muito mais gente, né? Sim, porque é trabalhoso. Aí você vai ver lá, encaminhado com frequência, é um disparo de fake news. Aí você tem aquelas características que eu falei, alguma coisa bombástica ali em cima, né? Para chamar atenção. Aí vem nomes de pesquisadores que você não conhece, institutos que você não conhece, e aí entra no final lá que Deus abençoe, alguma mensagem aí meio religiosa, né? Já é uma característica estranha, porque um cientista jamais ia colocar isso numa... Bolsonaro nos abençoe. Não ia colocar um amém, nada disso. Mas assim, tem, além dessas características, dessa anatomia, hoje em dia a gente tem várias agências de checagem de fatos, né? E isso ajuda bastante a gente a entender, a saber quem são as fake news de verdade. E eu recomendo, sim, seguir divulgadores científicos, porque a gente está o tempo inteiro falando, né? E a partir do momento que você está ali numa rede social seguindo um divulgador científico, mesmo que ele não fale especificamente daquela fake news, ele vai falar de coisas que vão te dar uma base para entender que não tem, às vezes, uma plausibilidade biológica daquilo ser verdade. Inclusive, não existe, não é plausível. Galera que estiver assistindo, sigam a Letícia. Isso! Quais são suas redes, Letícia? Eu tenho Escuta Ciência no Instagram, Escuta a Ciência, né? @Escuta a Ciência. No Twitter também, Escuta a Ciência. E tem no Twitter, meu perfil pessoal também, Letícia... Lê Sarturi P. @Lê Sarturi P. Sigam a Letícia, gente. Tem sempre muitas informações úteis lá para ajudar vocês a desbancar esse tipo de coisa. A gente tem que seguir os divulgadores científicos porque eles estão dando uma base boa de ciência, né? Pra gente o Átila te segue no Twitter. O Átila me segue, você vê que coisa, né? Que coisa chique. Nossa, você é muito famosa. Ela é muito chique, Passa gente. o zap dele pra gente, Letícia. Não tenho o zap dele. Eu tenho o zap de outras pessoas, mas assim, não dele. Dele eu não tenho, não. O zap, eu não cheguei a falar nesse nível com o Átila. O Átila só me segue, eu sigo ele, mas não é amizade íntima, não. Não, ali eu sou, assim, quem eu converso mais mesmo da rede de divulgadores é a Melanie Fontes Dutra, que é também uma pessoa aí com perfil grande, e tem o Assim também, da UP Vacina, né? Tem esse pessoal que a gente está sempre em contato, por causa que eu faço parte da UP Vacina, então a gente está sempre programando as campanhas, né? Os materiais que a gente vai soltar para divulgar ciência. E isso é importante, né? Porque a gente acaba, às vezes, compartilhando coisas pequenas. Tem um videozinho até que eu lembro na época o Butantan compartilhou o nosso videozinho sem dar os créditos para nós, e no vídeo, quem falava no vídeo era narrado por mim o vídeo. Caralho! O Butantan compartilhou, colocou assim uma moldura deles, como se eles tivessem produzido o vídeo. Ô, Butantan! E vamos de processinho. Ô, galera do Butantan, pelo amor de Deus, né? Que é isso? E aí esse vídeo ajudou, pelo menos, as pessoas a entenderem como era feita a vacina. A gente explicava coisa muito básica, como é feita. Se você sabe, por exemplo, o que tem dentro da vacina, a composição, se te falarem, olha, nessa vacina tem um chip, tem uma coisa que vai fazer você virar uma pessoa comandada por um jacaré. Computador. Esse negócio do chip... Se você entende a composição... Não, pode falar. Desculpa. Tô me sentindo uma sketch do Porta dos Fundos aqui. Enfim, esse negócio do chip especificamente que você falou, eu acho muito engraçado a galera. Isso é engraçado. O que eu acho engraçado é a galera achar que numa vacina vai ter um chip e tudo mais, e se preocupar com isso e tudo mais, e a pessoa anda o dia inteiro com um negócio que tem um fucking chip. Sacou? E outra coisa, a pessoa achar que ela é tão importante assim que o governo quer saber dela o tempo inteiro. Você não é o centro do mundo, não, minha vida. Ninguém
liga pra você. Olha, eu coloquei um áudio no meu podcast, porque, assim, meu podcast é um pouco meio doido, assim, tem uns memes no meio. Adoro. Então, eu coloquei um áudio de um humorista, eu não lembro o nome agora, mas ele falando assim... quando a pessoa fala que vai colocar um chip para comandar ele, aí ele fala alguma coisa assim, tipo, sério mesmo, Wesley? Sério mesmo que que o Bill Gates quer comandar a sua vida? Ele quer ver você lavando seu Uno no final de semana, né? Você quer, sabe? Sua vida não é interessante não, meu filho, ninguém tá nem aí. Sabe? As pessoas, elas viajam nessas fake news. Só que assim, se a pessoa entende a composição, uma coisa muito básica, se ela entende o que tem dentro daquele frasquinho, ela vai entender que não tem sentido nenhum ter um chip ali dentro. Por isso que eu falo, essas informações básicas que os cientistas vão frequentemente ali divulgando, ajudam pelo menos você a se esclarecer, entender que não faz sentido nenhum isso. Como que vai ter um chip ali, só tem produto biológico, não faz sentido isso. Gente, eu sou muito do time dos brasileiros que amam vacina. Se tiver um chip lá dentro, eu vou nem questionar, eu vou nem ficar sabendo o que tem aí, não sei, pode colocar, moça, tá tudo bem. A fila que eu participei da vacina que eu fui tomar, adorei participar daquela fila, ótimo, gente. Foi a melhor fila que eu participei. Não, eu não peguei fila grande, não. Fazer vacina, eu peguei uma fila pequena, mas assim, o que é legal é que você tem ali uma fila pequena. Eu vi outro dia uma senhora chegou, mas tem tudo isso de gente? Ela falou assim, desse jeito eu não vou me vacinar nunca, falou desse jeito. Eu falei assim, gente, a pessoa vai lá no banco às vezes, sabe? E fica numa fila gigante para pagar uma conta, não vai pegar uma fila para pegar a vacina, né? E você pensa a correria, a dificuldade que não foi para desenvolver as vacinas em tempo recorde e tudo os mais. Os cientistas trabalham 24 horas, mas a princesinha não pode ficar na mas fila. Vai ter fila. Vai ter fila. Aí não. Exatamente. Não, e a princesinha geralmente é uma aposentada. A madame não quer. O dia inteiro é que ela não quer. Eu acho que pior que isso é só sommelier de vacina. Sommelier de vacina. Não, aqui tá tendo aquela, né? Então não vou. Não, vou essa é pra mim. Não. Quando tiver outra, vocês me falam, tá? Tá aqui meu telefone, aí você me manda um zap. Exatamente. O sommelier de vacina, assim, foi a coisa mais absurda que eu já vi. Tipo, a gente tá numa crise sanitária, você precisa se vacinar e você vai querer escolher. É tipo, a história do... Tem um cartunzinho que aparece... A pessoa tá se afogando, você joga a boia pra ela falar, não, essa boia eu não quero, eu quero a próxima, né? Tipo, gente, e tipo assim, as justificativas, é porque a Coronavac não aceita pra eu viajar internacionalmente. Ô, minha linda, você tá numa pandemia, você tá achando que você vai viajar internacionalmente agora? Os países nem tá te aceitando, você é do Brasil. Você vai no máximo pro Paraguai, olha lá. Olha lá, porque até o Paraguai fechou fronteira terrestre pro Brasil, tá? A Argentina vai abrir, acho que amanhã só, olha só. O ponto que a gente chegou, os nossos vizinhos, ninguém tava querendo receber a gente, sabe? Então, eu consegui fazer essa viagem internacional durante a pandemia pro Paraguai. Vou falar, porque antes das vacinas ainda, tá? Porque, assim, o que acontece? Meus pais moram no Mato Grosso do Sul, e aí eu fui para lá, final do ano. É inevitável a gente se visitar, com todos os cuidados a gente tenta se visitar, pelo menos... Isso a gente faz, sabe? Porque a gente sabe que todo mundo estava em casa, se cuidando, e é difícil porque a gente fica muito longe, né? E é complicado também. Meu pai atualmente está com problema de saúde, então a gente precisa se visitar mesmo para poder se encontrar nessa época tão difícil. E eu fui para lá e fui para o Paraguai, para comprar ali uns bons vinhos, para comprar umas coisinhas. Vodka, $1, já as muambinhas, né? Aí fui para o Paraguai e me surpreendi com o Paraguai. Por quê? Porque na frente de cada loja, eles não tinham um álcool em gel e uma pessoa medindo a temperatura. Eles tinham uma pia para você lavar as mãos antes de entrar na loja. Era obrigada a usar máscara, eles conferiam. Se você estava sem máscara, eles não deixavam entrar. Mesmo que a máscara tivesse abaixada, eu vi muitos seguranças pedindo para erguer a máscara, para não ficar com aquele narizinho de fora, né? Porque aquilo lá é terrível. E aí, assim, eu me surpreendi, porque eles instalaram
pias no lado externo da loja para você lavar a mão, sabe? E eles fizeram, assim, uma conferência. Se você não lavasse a mão, eles mandavam você voltar lá e lavar a mão. Então, eles fizeram, assim, uma coisa muito controlada para você entrar na loja, tanto que você ficava, às vezes, muito tempo esperando para entrar nas lojas. Então, a gente não pode nem subestimar, porque o Brasil foi muito pior nisso. O Brasil ficou aí medindo temperatura no pulso. Essa foi a fake news que venceu, né, gente? Essa fake news venceu. Fake news que venceu. Tipo, 32 graus. 32 graus. Você está ótima. A senhora tá ótima. Pois gente. Lá no trabalho, eu meço a temperatura dos alunos algumas vezes, assim. E às vezes eu ia medir, aí o aluno colocava o pulso, aí eu media e falava 32, você morreu. Sabe? Infelizmente. Hora do óbito, 8h52 da manhã, sabe? Já era. Sabe? Eu sempre peço para medir na testa. Eu falo assim, é meu dever como cientista, como divulgadora científica, não deixar essa fake news vencer. Assim, meus pais, eles vieram para cá esses dias, e aí nos lugares eles vão, mostram o pulso, eu vou lá na frente e mostro a testa para ver se estimula, mas não adianta. E aí eu peço para medir na testa, já teve gente discutindo comigo, falando que tem que medir no pulso, e eu falando, não, pode medir na minha testa, eu autorizo medir na minha testa, porque é o Traz certo. o documento que eu assino a autorização. É certo. Aí eu já expliquei para um segurança por que tinha que medir na testa, me dei, assim, na pressa do dia a dia, lá no mercado, falei, não, vou explicar para ele por que tem que medir na testa. E alguns até falam assim, nossa, que milagre, alguém querendo medir certo, ou seja, eles sabem que tá errado medir no pulso, mas alguém pediu para eles fazerem isso por causa de uma fake news, e isso venceu. Então, se você que tá escutando esse podcast, pelo amor de Deus, eu não vou nem falar pelo amor da ciência, pelo amor de Deus, que é mais apelativo ainda. Isso é sinal de fake news, hein? Você não usa, não. Então. Mas pelo amor da ciência e de Deus, peça para medir na testa. Vamos combater a fake news, não vamos deixar isso prosperar, não, porque assim, imagine se você vai no hospital e o médico resolve medir a sua temperatura no pulso para ver se você tá com febre. Você vai morrer de febre e o médico não vai descobrir que você tá com febre. Eu vi uma trend, acho que foi no Twitter, uma época, de uma moça falando que ela conversou com acho que a moça era caixa no supermercado, ou ficava na entrada do supermercado, não sei, perguntando por que ela tinha começado a medir no pulso. Aí ela falava assim, o meu chefe mandou medir no pulso, porque na testa a gente tava tendo que barrar muita gente. Olha só. Olha só. Não, claro. Ou seja, não serve pra nada. Volta o que também não serve pra nada, porque medir temperatura não é eficaz pra combater nada, gente. Começando por aí, né? Já começa aí, é tudo errado. Estamos seguindo todos os protocolos. É o banquinho com álcool em gel e a temperatura no pulso. E a máscara aqui, assim, na boca, não, mas aqui perto de casa tem uma avenida cheia de barzinhos. Todo sábado tá lotado, mas lotado assim, um quase encostado no outro, todo mundo sem máscara, porque teoricamente é um lugar que eles comem, né, e bebem, tem que ficar sem máscara. Não, mas Letícia, isso daí, eu li, chegou no zap pra mim, falando que o vírus, quando você tá comendo, ele não espalha. Não espalha. Ele fala assim, não, vamos respeitar esse momento. Ele mas respeita. Se você estiver bebendo água, então, de 15 minutos. Sim. Ou então álcool, né, porque álcool, eu ouvi falar que mata o vírus, é por isso que a gente passa álcool em gel, entendeu? Então, se você tá bebendo ali uma cervejinha, uma vodka... Você já está todo imunizado. Pronto, não precisa de mais Imunizado pelo álcool. Mistério resolvido. Uma coisa que você falou dessa outra fake news, que você tava, aquela master japonesa, não sei das quantas, uma coisa que me deixou curioso foi, quando você recebeu essa fake news, você pesquisou, você chegou a pesquisar no Google para ver se já tinha algum site que tinha feito essa abordagem, essa averiguação? Sim, eu cheguei a pesquisar, mas não tinha, ainda, as pessoas estavam ainda tentando descobrir o que era aquilo, tinha gente pesquisando se era verdade, e outra, assim, o Google ajuda muito, lógico. Uhum. É uma coisa que você me fez lembrar, tem essas pessoas que criam fake news, eles têm criado também um movimento de você não deixar as pessoas pesquisarem no Google. E aí, como que eles fazem? Eles falam, não pesquisa isso no Google, porque lá
eles vão bloquear as informações que vocês têm que receber. Pesquisem num site, eles passam o site, eu não lembro o nome, mas acho que é DuckDuck, uma coisa assim. DuckTube, sei lá. É um site, assim, muito louco, que eu já vi uma médica, que é dessas médicas criadoras de fake news e médica anti-ciência, o que é um absurdo a gente falar isso, mas existe médico anti-ciência. Aquela Nise? Não foi a Nise, foi uma outra que... Ela é de algum estado do Nordeste, eu não lembro qual, mas não sei se é Heloísa alguma coisa, ela é bem famosa. Eu vi ela falando para pesquisar nesse lugar, eu vi um outro médico... Eu não sei se é bom ou se é ruim falar o nome dela, tipo assim, porque se a gente tá incentivando a pessoa... Mas ela fala só maluquice, só doidice mesmo. Uhum. E aí eu vi também o presidente Bolsonaro falando para pesquisar nessa rede... Já vi. O nosso presidente? O nosso presidente. Gente. Já vi. Nosso, né? Nosso não. Meu não. Nosso não. E aí vi outra pessoa também ligada a esses movimentos pedindo para pesquisar nessa rede, nesse site. Uhum. Eu não lembro certinho como que é o site, mas provavelmente é um site de busca que bloqueia a verdade e vai colocar ali para você só as fake news. Entendi. Se você pesquisa ali, você vai modular o comportamento da pessoa, porque se ela tá vendo tudo em volta ali falando a mesma coisa, ela vai acreditar naquilo. Sim. Ela tá na bolha ali dentro, né? Tá na bolha é uma bolha. Mas o que eu tava... um aspecto interessante dessa sua jornada dessa fake news pra mim, foi a questão da barreira de linguagem, Letícia. Eu não vejo... tipo assim, eu pessoalmente gosto de ler muito sobre ciência, sobre, sei lá, história da ciência. E eu gosto também, eu tenho esse hábito de... tipo assim, recebi uma parada ali que pode ser fake news, eu vou lá e pesquiso e tudo mais, mas eu percebo que eu tenho uma dificuldade, e eu não sei se é só comigo que rola, mas eu acredito que não, mas de pesquisar coisas em português, achar artigos em português sobre isso. Essa barreira da linguagem, eu acredito que é uma das coisas que facilita essa proliferação de... Sim, porque assim, as informações mais relevantes em ciência, elas estão em inglês, geralmente é em inglês. E eu tenho facilidade em ler inglês, então, tipo assim, pra mim é tranquilo. Mas pra população em geral, maior parte, não. Então, a maior parte das informações, elas são divulgadas em inglês. As revistas científicas trabalham com o idioma inglês, é o idioma padrão, né, para você publicar numa revista científica aí que tem um certo impacto. E aí isso dificulta muito de chegar à informação. Por isso que eu falo, eu dou valor aos divulgadores científicos, porque a gente está conseguindo meio que, além disso, traduzir a linguagem, né? Não só traduzir vamos dizer assim, a informação científica para ficar de uma maneira palatável e de fácil entendimento, mas também traduzir a linguagem, porque os artigos que a gente pega vão estar em inglês. Isso facilita, porque a pessoa vai lá e fala, olha, essa aqui é a tradução desse artigo. E aí você acredita, se você não tem conhecimento nenhum da língua, se você não sabe como pesquisar, por exemplo, de colocar num Google Tradutor, se você não consegue fazer isso, e aí dificulta bastante, né? Sim. Por exemplo, nós temos divulgadoras como a Mel. A Mel, ela tá sempre antenada nos artigos que saem. Isso eu admiro muito na Mel, porque eu não consigo ter tempo também para isso, sabe? Não consigo fazer isso porque tenho outros trabalhos. Mas a Mel, ela consegue pegar logo um artigo que saiu, ela já pega e faz um fio lá no Twitter, explicando o artigo, né? Para que as pessoas leigas entendam do assunto, entendam o que foi falado naquele artigo. Isso ajuda muito. Então, se você está, por exemplo, numa rede como o Twitter, o que a gente sabe que também é uma bolha, porque nem todo mundo tem Twitter, você consegue ali encontrar informação em português, porque os próprios divulgadores científicos estão comunicando a informação. Mas realmente é muito difícil você encontrar artigo em português. De relevância, é muito complicado. Você não vai achar. Na área de saúde, eu digo, não vai achar mesmo. Isso, infelizmente, eu acho que é uma barreira, assim, que eu percebo. Barreira e tanto.
pra pessoa ali, né, tipo assim, sozinha, ela recebeu e tudo mais. Se ela pesquisou ali em português, ela não encontrou alguma coisa desmentindo aquilo e tudo mais, eu acho que pouquíssimas pessoas estariam dispostas a fazer isso que você fez, tipo assim, ir no site em japonês, traduzir a parada. Então, mas eu só fiz isso porque eu tava ajudando o jornalista, né? Porque eu pensei assim, não, eu preciso fazer, não foi por mim, porque por mim eu já ia falar, não, isso é mentira. Eu já ia falar assim, por mim é mentira, eu não preciso justificar para ninguém. Aí eu tava ajudando um jornalista e aí precisava de uma informação mais apurada, né? É por isso que eu fiz. Porque no dia a dia a gente é complicado, não tem como você fazer. Fake news, né, Letícia? A gente já sabe, a gente já sabe. Já tem uma noção ali que aquilo lá só pode ser fake news. Gente, e é cada coisa que vai aparecendo, quando você acha que essa máquina de fake news acabou, você vem aí, aproveitaram a suspensão que teve de vacinação para adolescentes e colocar, olha, a vacina produz doença autoimune, então por isso que os adolescentes não podem tomar. A menina que morreu porque tomou a vacina e porque desenvolveu uma doença autoimune pela vacina. Só que a menina já tinha a doença autoimune não faz sentido, não tem plausibilidade biológica disso estar acontecendo. Então, tem uma série de coisas que você já sabe que é mentira. Só que você precisa explicar melhor para um público leigo entender, né? E aí entra essa ponte da ciência com o jornalismo. Isso ajudou muito também a ampliar ali a divulgação de informações científicas na pandemia, né? Uhum. Excelente. Show. Vamos ficando por aqui? Acho que é isso, né? Adorei, Letícia. Adorei, muito Letícia. Obrigada, foi ótimo. Adorei, nossa, muito bom. Sigam a Letícia, gente, nas redes que ela passou. Vou deixar também na descrição aqui para vocês. Uhum. E é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa, Letícia? Alguma mensagem religiosa, alguma coisa assim no final? Bom, eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. É muito bom conversar sobre esse assunto, né? Eu assim, tô lá no Twitter, às vezes um pouco pistola, porque não é fácil a gente viver nesse governo. Como o próprio governo diz, é uma desgraça todo dia. Ele Mas mesmo é falou, uma né? crise por mês, no mínimo. É uma instabilidade política que gera uma instabilidade econômica e faz a gente também ficar surtado, né, com tudo isso. Só que lá no Twitter vocês podem encontrar também informação científica, então eu recomendo que estejam lá. Tem o podcast também que fala de ciência e para quem gosta um pouco aí de memes pode ajudar também a entender ciência usando memes. A gente faz muito isso aqui também, o uso de memes. O uso de humor então ajuda demais, né? Eu acho que deixar a mensagem científica leve e também, como eu falei, palatável, ajuda a dar aquela sensação de ter gosto pela ciência, gosto pelo conhecimento, né? Então foi muito bom estar aqui com vocês, e não acreditem em fake news, mas bebam água sim, só que não por causa do Covid. Mas não por causa da Covid. A Covid é máscara e com certeza a vacinação, né? E ventilação de ambientes, gente. Sempre reforcem isso, porque isso também é bem importante, ainda mais nesses retornos agora. É isso. Muito obrigada de novo, Letícia. Foi ótimo ter você aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau.